Ô, John, a gente falou bastante sobre investimento aqui, ó, e tem uma pergunta aqui do @consultório360 que eu acho que combina bem, acho que complementa aqui essa conversa que a gente está tendo. Quais os investimentos necessários para iniciar no marketing digital médico? O marketing médico digital. Exato. Né? Então, ali, assim, você primeiro tem que lembrar como negócio. Sim. Então, assim, seu negócio está estruturado, então, o primeiro ponto é avaliar. Você tem ferramentas de gestão, né? Como boa consulta? Se você não tem, você tem que lembrar que em algum momento você vai ter um problema, porque o paciente pode ir, mas ele não vai gostar daquele atendimento. Sim, né? Você não vai conseguir fazer um bom atendimento. Então, talvez ele não volte. E esse é um problema grave que a gente identifica muitas vezes. Mas de maneira geral, você está falando assim, como que eu começo? Tá? Isso. E aí, especificamente no marketing digital, tirando todos esses detalhes que a gente está falando de negócio, você tem que lembrar o seguinte, na grande maioria dos negócios que a gente atua em termos de parte médica, a gente sempre tem que lembrar o seguinte, você minimamente tem que ter um site, tá? Ah, comecei hoje, tipo, não tô nem formado ainda. Tudo bem, talvez você possa ter um Instagram e tal, mas de maneira geral, é importante ter um site, porque hoje o seu site, ele não é só uma ferramenta para vender, é uma ferramenta de convencimento, tá? Então, assim, o segmento médico, ele é um segmento que as pessoas precisam, elas têm que ter uma confiança maior naquele profissional. Então, assim, quando a pessoa não tem um site, ou ela não tem um e-mail corporativo, você já fica um pouco preocupado. É verdade, mas hoje em dia também, né, John, tem uma máxima aí no mercado que diz assim, não, basta você ter um bom Instagram que você não precisa, porque ninguém olha mais site. Não tem uma conversa assim que a gente escuta? Tem muita gente que fala isso, mas qual que é a sacada que eu vejo aí? Se você não tem um site, você não pode criar uma série de outras estratégias. E aí, muitas vezes, a pessoa toma por definição o seguinte, não, mas tem um médico que tem um Instagram, e ele nem tem site, e ele ganha muito dinheiro. Isso. Qual que é o problema? É as pessoas se orientarem por exceções. Então, assim, existem exceções? Existem. Às vezes tem um médico que o cara fala super bem, ele consegue se posicionar na rede social, ou o cara começou há 7 anos atrás, quando qualquer coisa que você publicava, todo mundo estava seguindo sem pagar, entendeu? É verdade, então, sem tráfego. Então, exato. Então, assim, primeiro a gente tem que sempre deixar bem claro, você nunca se baliza por exceções. Beleza, então esse é o primeiro ponto. Então, partindo do pressuposto que é uma regra geral, você fala assim, olha, na maioria dos casos, o primeiro investimento que você tem que fazer é ter um site. O segundo investimento que você tem que fazer, você vai ter que avaliar se você vai ter tempo para fazer ou não. Tenho tempo para fazer? Provavelmente vai ser a produção de conteúdo em diversos formatos. Que é desde post do seu blog no seu site, até conteúdos que você vai gerar na rede social, por exemplo. E hoje não tem mais como fugir disso também, né? Mais ou menos, né? Até tem. Até tem, mas tem um custo. Sim. Então, é o que eu te falei, você está investindo seu tempo ao invés de investir dinheiro. Isso. Aí você fala, não, mas eu não tenho tempo. Se você não tem tempo, você começa a investir em outras coisas, como, por exemplo, publicidade. Por quê? Se eu não tenho tempo para me posicionar, para criar conteúdo e atrair as pessoas naturalmente, você provavelmente tem que pagar para aparecer. Sim. E aí, normalmente, o que a gente costuma falar é que dentre todas as plataformas que tem aí no mercado, normalmente o Google Ads funciona um pouquinho melhor. Por quê? Porque tem uma característica do segmento médico, e aí, como eu te falei, de uma forma geral, às vezes você vai para estética... Vai nas particularidades você vai para estética, a pessoa vê uma foto de uma menina no Instagram, um antes e um depois, fala, nossa, é isso que eu quero. Então, ela nem estava procurando aquilo, mas ela quer aquilo. Beleza. Mas, de maneira geral, no segmento médico, você tem um problema e aí você procura o médico. Então, por exemplo, tô com uma hérnia umbilical. Você vai hérnia umbilical no Google, você vai procurar e depois você vai... Quem que opera isso, né? Então, e aí você vai procurar o profissional adequado, muitas vezes, no Google. Então, o que você tem que lembrar? A maioria das pessoas hoje, elas trabalham no que a gente chama de fundo de funil. O cara tem um problema e já vai achar o profissional, né? E se você trabalha no Google Ads, é mais fácil. Então, por exemplo, vamos supor que você seja um dermatologista no Itaim. Poxa, é muito mais simples a pessoa que pesquisa dermatologista no Itaim te achar. Exatamente. Por quê? Porque você pode anunciar para a palavra que a pessoa está pesquisando, que é o que a gente muitas vezes fala de palavra-chave no caso, né? Mas é uma intenção de busca. Ou seja, hoje os usuários buscam no Google, né? A grande maioria tem... O ChatGPT cresceu muito, outras plataformas cresceram, mas o Google é dominante no mercado, 89%, 90%, dependendo do contexto que você veja. Grande maioria das pessoas ainda pesquisa no Google. Sim. E se você consegue fazer um trabalho de anúncio lá dentro, você consegue captar essas pessoas de uma maneira mais eficiente. Sim. Então, normalmente, esse contexto, para começar, você falando, qual que é o investimento inicial?
Então, eu vou pegar uma média, né? Que varia muito de uma agência, de uma plataforma, mas eu, pessoalmente, faria um site. E o site você vai gastar de 5 a 15, coloca na média uns 10 mil para fazer um site bem feito, bonito. Depois, se você tiver tempo, você vai gastar o seu tempo. Se você não tiver tempo, imagina que você vai gastar ali seus R$ 2.000 por mês com publicidade. Por quê? Porque provavelmente você vai colocar uns R$ 1.200 por mês direto no Google para anunciar, só que você vai ter que pagar uma pessoa para gerenciar isso. Perfeito. Que aí, se você pegar uma agência menor, tal, o cara talvez ele te cobre, sei lá, R$ 800 ali para fazer esse gerenciamento. E, ou seja, você vai ter lead, que é paciente, chegando no seu consultório muitas vezes. Né? Você tem o lead que entra em contato e depois vira paciente. Então, tá resolvido o seu trabalho. É o mínimo que dá para fazer. Né? Você fala, John, posso ter só o site? Pode. Mas aí você vai depender de outros fatores, que é o que eu falei, exceção. Sim. Eu sou um cara que falo com todo mundo me adora, todo mundo me recomenda. Tudo bem, é uma exceção. Sim. E aí talvez só um site funcione super bem para você, mas de maneira geral não. Então, podemos concluir que ter um site ainda é relevante para atrair, por exemplo, novos pacientes. É isso? Com certeza. Assim, se você estiver falando assim, uma dúvida, vale a pena ter site? Cara, principalmente no segmento médico, não é que vale a pena ter um site. Você tem que ter um site. Esse é um ponto importante, né? Sim. Tem que ter um site. E assim, não é só para atrair o paciente, mas é para converter o cara. Sim. E aí, quando a gente fala converter, é para convencer ele a entrar em contato com você e agendar. Então, muitas vezes a pessoa te conhece até pelo Instagram, Sim. mas ela vai no seu site, ela quer ter mais informação. Onde esse cara foi formado? Onde ele atende? Como que eu agendo? Tem uma série de questões que indo para o site é importante, mas eu acho que minimamente um site todo médico deveria ter, tirando algumas exceções, como por exemplo, acabei de me formar, não tenho dinheiro para pagar um site, ou não quero gastar tempo nem fazendo sozinho um negócio mal feito no Wix, entendeu? Tudo bem, acontece. Sim. Mas de maneira geral, sim, de fato, acho que é meio que obrigatório que um médico tenha um site. Agora tem aqueles que falam assim, mas eu posso trabalhar só com Instagram? O que você recomenda quando chega esse tipo de... Então, é a mesma história que a gente falou anteriormente, né? Você pode? Pode. Tá. Só que o problema é teu. Sim. No sentido se não der certo, o problema é seu. Sim. Quando você está falando de Instagram, mais uma vez, exceções, né? Então, você tem aquele médico que está bombando, Sim. que todo mundo fala, nossa, o cara tá ganhando dinheiro, ele Isso. só tem Instagram. Mas o que Agenda lotada. mas exatamente aquilo que a gente falou. Você está, às vezes, se orientando por uma exceção. Então, você pode trabalhar só com Instagram? Pode, mas isso não é garantia de sucesso. Entendeu? Por quê? Porque muitas vezes você não é o cara que já está há 7 anos lá, você não é o cara que sabe produzir conteúdo para o Instagram. Você tem uma série de características que a grande maioria dos médicos não consegue ter sucesso se tiver só um Instagram. Mas talvez seja uma boa opção começar com o Instagram para um médico que esteja começando. E aí, se você falar assim, mas qual que é a importância do Instagram nesse mix, né, de canais digitais que a gente tem? Muita coisa. Então, assim, hoje é importante. Mas a importância dele varia dependendo, mais uma vez, né, do segmento médico. Então, por exemplo, se você vai procurar um neurocirurgião, talvez um site, reviews, né, as avaliações, depoimentos, isso seja mais importante do que o Instagram. Em outros casos, pega uma dermatologia estética, talvez o Instagram seja mais importante no contexto geral para te gerar leads. Por quê? Porque essa parte estética ela é muito focada no visual. Então, você precisa ver, precisa ouvir a pessoa falando dos assuntos. Às vezes, tem procedimentos novos. Né? Lembrando que a gente não pode... O Conselho Regional ele tem umas travas ali de procedimentos que não são aprovados. Mas se tiver sido aprovado, você pode falar, mas muitas vezes a pessoa não sabe que aquele procedimento que é relativamente novo existe. Então, o Instagram, dependendo do segmento médico, é um excelente canal para você ter uma aquisição de clientes. Qual que é a sacada ali? Na grande maioria dos casos, não é suficiente, né, para fazer o verão. Para fazer o verão. Perfeito.